Boa noite a todos, me chamo Williard Roger e essa é a quarta atividade da pós-graduação Rede de Computador Distribuída 2019. A disciplina é Protocolo TCP/IP. Como já é visto, já abri o prompt de comando e vou dar um ping no site www.ifmt.edu.br. Dei o primeiro ping. Aqui podemos analisar as seguintes situações. Aqui foi disparado para esse site, ifmt.edu.br. O IP que responde por esse domínio é o 200.129.244.126. Foi disparado com 32 bytes. É o disparo padrão. Aqui nós tivemos a resposta, 32 bytes, e o tempo em milissegundo, tempo da resposta, 80. Aí aqui nós temos a resposta, foi enviado 4 pacotes, foi recebido 4 pacotes, nada de perda. Mais abaixo nós temos o tempo mínimo de 82 milissegundos, o tempo máximo de 90 milissegundos e a média que é de 83. Vamos dar um ping nesse site novamente, só que vamos acrescentar na frente "-t". "-t", ele vai disparar o ping e vai ficar pingando até que seja interrompido manualmente. Ele vai ficar pingando aí constantemente. Como é feito de testes, vamos dar um Ctrl+C para parar os pings e analisar. Nesse caso, nós enviamos 18 pacotes, recebemos 18 pacotes, nenhum perdido. Nosso tempo médio mínimo foi de 79 milissegundos, a máxima de 93 e a média de 82. Com isso, nós já temos os testes. Vamos agora dar um ping novamente e acrescentar no lugar do "-t", vai ser o "-n". No lugar de "-t", nós vamos acrescentar o "-n". O "-n" é para darmos um comando, uma quantidade de ping específico. Por exemplo, vamos colocar para dar 9 pings a esse site. Aqui eu mandei, vamos deixar finalizar, que fica mais fácil. Aqui nós mandamos dar um ping no site da quantidade de 9 pings, que o padrão é 4. E aí vamos analisar. Aqui nós temos enviado 9 pacotes, recebido 9 pacotes, nada de perda. O tempo médio de 79 milissegundos, o tempo máximo de 82 milissegundos e a média de 80 milissegundos. Aqui nós demos 9 pings, resposta de 9 ping, o tempo e a vida aqui, ó, o TTL, que é o tempo do pacote na rede, é de 53. Vamos agora dar um ping com "-l". O tamanho padrão de um ping é de 32 bytes. Vamos dar um ping agora com 1000. Vamos agora no lugar do "-n", dar um ping com "-l, com um tamanho de 1000 bytes. Vamos ver a resposta que nós teremos. Vamos analisar agora. Foi disparado um ping para o site do ifmt.edu.br, "-l, de 1000 bytes. O tamanho padrão de um ping é de 32 bytes. Aqui nós mandamos dar um ping com 1000. Vamos ver nossa resposta. A resposta do IP
200.129.244.126 foi disparado de 1000 bytes, o tempo de 104 milissegundos e a TTL de 53. Podemos ver, ó, que o nosso tempo, à medida que nós aumentamos a quantidade de pacotes, aumentou também um pouco o nosso tempo. Olha só a diferença, ó. Aqui nós tivemos uma média de 100 milissegundos. Já no de cima foi uma média de 80. Quer dizer, eu aumentei e também aumentou o tempo de resposta. Agora vamos fazer um ping com -i. Só que detalhe, pessoal. Todos os ping que nós demos, o tempo do pacote está de 53 milissegundos. Vamos colocar um -i. Vamos colocar um número bem baixo para ver o que acontece. Vamos dar um ping agora, ifmt.edu.br, com o i de 10. Aqui ele está me falando, ó, como presetei um i igual um i10, eu falei que o tempo de vida do TTL era de 10 milissegundos. Automaticamente, ó, ele deu que expirou em trânsito. Quer dizer que não houve tempo hábil de resposta. O pacote expirou. Agora, se a gente fizer o mesmo ping com um valor de 60, por exemplo, nós já teremos a resposta, porque o nosso TTL aqui é de 53, o tempo que ele está gastando. Vamos fazer os mesmos testes usando um outro site. Só um minuto. google.com. Nesse primeiro momento, nós disparamos aqui Google. Ele aqui, ó, disparado www.google.com. Ele responde pelo P172.217.30.100. O pacote padrão aqui é de 32 bytes. O meu tempo de resposta está aqui nessa coluna. E aqui é o tempo de TTL. Aqui nós temos 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos, 0 de perda. Aqui nós temos o tempo médio, o tempo mínimo de 62, o máximo de 77 e a média de 67. Agora nós vamos dar um ping, seguindo os mesmos princípios do primeiro teste, vai ser o -t. Esse -t vai ficar pingando continuadamente até ser interrompido manualmente. Nós temos variações no tempo de resposta, nós temos o TTL é uma constante nesse momento, e aqui o IP, aqui nós temos 12 pacotes enviados, 12 pacotes recebidos, 0 de perda. Meu mínimo foi de 63 milissegundos, meu máximo de 93 e uma média de 79 milissegundos de respostas. Agora, nós vamos dar um ping, no lugar do -t, nós vamos colocar n e vamos especificar para, em vez de 4 pacotes padrões, vamos colocar para ele fazer 7 pings. Ele vai ser disparado. Aqui nós demos o ping para o site do Google, -n, -n7, quer dizer que é para ele fazer 7 pings consecutivos. E me dá a resposta. Aqui eu tenho enviado 7, recebido 7, perda 0, o tempo mínimo 63, o tempo máximo 67 e uma média de 64. Vamos agora dar um ping L. Vamos colocar um
um "-L" de 1100. Quando eu digito ping www.google.com espaço "-L" espaço 1100, eu estou falando que o meu pacote, ao invés de ser um pacote padrão de 32 bytes, vai ser um pacote de 1100 bytes. Nessa resposta aqui, eu tenho, foi disparado para o site do Google, que responde pelo IP 172.217.30.100, o tamanho com o tamanho de 1100 bytes. O Google me mandou uma resposta com 68 bytes. Foi enviado 1100, porém minha resposta foi só de 68 bytes. E aqui eu tenho o tempo, que eu estou com tempo de... Aqui eu estou com tempo quase constante. 83, 82, 80. Minha TTL é 54, aí aqui está falando 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos, 0 de perda. Meu tempo mínimo foi de 80 milissegundos, meu tempo máximo 83, a média de 82. Nós percebemos, ó, que mesmo eu disparando um pacote de 1100, o Google me respondeu com 68. Vamos dar um "-I". Momento, vamos limpar essa tela. Pronto. Aqui, ó, eu dei um ping no site do Google, www.google.com, "-I" de 5. Aqui o que aconteceu? O tempo de vida do nosso pacote expirou na ida. E esse último frame aqui, nós tivemos o tempo de vida expirou na volta. Ó. Podemos ver que chegou a informação, porém a volta expirou, o TTL expirou em trânsito. Ping www.facebook.com espaço "-L". Olha, como nós vimos, nós demos um ping no site do Facebook com o tamanho de pacote de 1000. Ele respondeu com a mesma proporção. Já quando nós damos um ping www.com "-L" de 1000. Olha aqui, pessoal, para fazer um comparativo. Nesse primeiro momento, nós demos um ping no site do Facebook com o tamanho de pacote de 1000. Ele nos respondeu com 1000 também, 1000 bytes. Foi 1000 bytes enviados, 1000 recebidos. Aqui, nós demos um ping com o tamanho de pacote de 1000 para o site do Google, www.google.com. Ele me respondeu, ó, eu enviei 1000 e ele me respondeu com 68 bytes. Quer dizer que eu enviei 1000 pacotes e ele só me respondeu com 68. Vamos comparar agora
o site do Google, dá um ping -i de 5. Vamos agora dar no site do Facebook, um ping -i de 5. Como nós podemos avaliar -i de 5, que é o tempo de vida do TTL, nós tivemos pacotes recebidos e 2 perdidos. 2 está falando que o tempo de TTL expirou. E nós tivemos 2 perdas. Já o site do Facebook está me avisando que o tempo expirou em trânsito. Meu TTL, apesar de vencido, mas eu tive 4 enviados e 4 recebidos. No Google não, eu tive 4 enviados, 2 perdidos e 2 recebidos. Com isso, nós finalizamos a 4ª atividade de análise de ping. Obrigado a todos e tenham boa noite.